Amém, queridos? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 20. Quem achou Mateus 20, diga amém. Mateus 20, 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o pediu um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela disse: mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Vamos encerrar por aqui a leitura. Bom, eu lembro que o nosso primeiro revisando, eu ainda fazia faculdade. E eu lembro que nós preparamos, eu sempre conto essa história quando eu tenho a oportunidade de ministrar no revisando. Nós preparamos uma estrutura muito simples lá na igreja. Nós colocamos um tapete, descemos o púlpito para baixo, né? Descemos fora do altar, colocamos um tapete e colocamos as cadeiras em semicírculo. E eu lembro até hoje. E foi um dia muito cansativo, aquele dia em especial, que aquela semana tinha sido uma semana muito complicada. Mas esse é o nosso primeiro revisando do meu chamado. E eu lembro que a minha vontade não era de estar ali, eu queria ir embora. Nós tínhamos organizado tudo e eu tinha aula naquela noite. Diferente de hoje, nós começamos aquele dia, o revisando do meu chamado, numa sexta-feira à noite. E eu tinha aula, mas eu poderia ali, eu vou faltar hoje para estar aqui, mas eu estava tão cansado. E eu falei assim: olha, eu vou para a faculdade. E eu estava cansado, e eu estava trabalhando na igreja, eu estava cansado. E eu falei assim: não, eu vou para a faculdade, não vou ficar hoje. Amanhã, sábado, eu pego a sessão de sábado. Se Deus quiser falar comigo, vai falar comigo amanhã. Olha a arrogância, né? Certo que o irmão chegou e falou, cumprimentou, né? Eu estava saindo com a mochila da igreja. E aí o irmão me parou e falou assim: você vai para onde? Eu falei: não, estou indo para a faculdade. Ele falou assim: não, mas não vai ter um negócio na igreja? Eu falei: vai. Ele falou assim: eu vou pagar a sua inscrição. Aí eu fiquei: não, amém, glória a Deus. Mas aí eu fiquei sem graça de ir embora, porque afinal ele tinha pago. E certo que nós ficamos ali, eu não tive coragem de ir embora para a faculdade, fiquei no culto, na ministração, eu lembro, e o apóstolo ministrou uma mensagem para nós. E o versículo que ele usou foi o versículo quando
palavra de Deus diz que nós devemos ser constantes, firmes. Eu nunca decoro a sequência, né? Firmes, constantes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é em vão. Queridos, aquilo para mim foi uma pedrada no meu coração, apesar de eu já ter lido aquilo, mas naquela hora, naquela circunstância, aquela mensagem falou de maneira diferente comigo. E eu não quero falar sobre como a mensagem pode falar conosco, mas eu quero dizer em como nós muitas vezes estamos diante daquilo que nós temos feito para Deus. E não sobre a motivação, mas o nosso estado muitas vezes, seja emocional, nosso estado físico, como que tudo isso nos impede de viver o melhor de Deus. E eu lembro que quando eu ouvi essa mensagem, eu fui tremendamente impactado, porque eu estava cansado, sobrecarregado, e me sentia assim, muito atarefado e sem nenhum tipo de, não vou dizer, não recompensa, mas como se não estivesse fazendo nada. Essa semana não foi diferente. Essas últimas 2 semanas, eu creio ter sido as 2 semanas mais desgastantes dos últimos tempos que eu vivi. Muita correria. Eu até relatei, após nós estávamos na sala ali conversando, e aí eu até relatei um pouquinho. Eu falei assim: meu Deus, eu tenho o desejo de fazer tanta coisa para Deus, mas eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta de sair do ritmo da correria da minha vida. Está tudo cada vez mais complicado, é tanta tarefa, nós nos enchemos de tanta coisa, tanta demanda, é tanto compromisso, é tanta correria, acordamos atrasados, dormimos atrasados. Eu não estou dando conta, eu estou sendo sufocado de tanta coisa. E eu vejo que é necessário tanta coisa. E certo que essa semana foi uma semana, né, é muita demanda dentro de casa, é muita demanda no casamento, é muita demanda com os filhos, é muita demanda no trabalho, é muita coisa, é muita correria. E hoje pela manhã nós acordamos cedo, eu tinha uma demanda com um dos filhos cedo, e já tinha um compromisso marcado. Eu fui lá no Flamboyant, e fui para mostrar a casa para alguém que estava interessado em comprar a casa. E mostrei a casa, e no final a pessoa falou assim: olha, eu quero fazer uma proposta. Falei: faz, né? Não é errado você pedir, não vou ficar ofendido se você falar menos, e vou ficar muito feliz se você falar que quer pagar o valor que eu estou pedindo. Certo que a pessoa ofereceu um valor menor, ninguém nunca oferece o que a gente quer, nem muito menos mais, né? Sempre é para baixo. E ela ofereceu ali um valor, e certo que eu fiquei triste. Assim, não que o valor esteja muito diferente, mas eu fiquei olhando assim e falei: Deus, a vida é tão corrida, a gente se esforça tanto para tanta coisa, e às vezes a gente para um pouco e olha para o que tem. A gente para a vida um pouco e olha para o que a gente conquistou, aquilo que o nosso coração desejou, aquilo que nós empreendemos força, habilidades, esperança, dinheiro. Olhamos para tudo isso e falamos: meu Deus, será que tudo que eu investi se resume a isso? Está ali a Lu, né, minha vizinha durante muito tempo, e eu olhei para aquela casa e falei assim: Jesus, quanto tempo foi gastado aqui, quanta energia, e isso tem um preço, e o preço que as pessoas estão vendo sobre isso é esse valor que a pessoa falou. Eu não sei se por causa da correria, por causa do cansaço, aquela oferta me ofendeu. Mas não me ofendeu no sentido de eu sair dali triste ou chateado, mas eu saí dali, falei: meu Deus, nós corremos atrás de tanta coisa, e se eu vender essa casa,
talvez eu use esse dinheiro de uma forma leviana, não me sobra nada, e uma das coisas que sempre desejamos foi uma casa, ter um lar, e eu posso pegar esse dinheiro e colocar em algum lugar, e no final não ter nada. E aí eu fui para casa, falei para a Vanessa, e aí eu fui olhar de novo o meu esboço, e o Senhor me levou a um versículo. Nós vamos ler ele novamente na frente, mas eu quero... João 6, no capítulo 38. Daqui a pouco eu volto nesse texto, para não ficar assim, meu Deus, ele leu um texto e não falou mais, mas nós vamos continuar sobre ele. João 6, no verso 38, se eu não me engano. Porque eu desci do... Isso, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é Jesus falando. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. A grande verdade de Deus é que todos nós enfrentaremos a morte algum dia. Sejam pessoas que foram abençoadas ou não por Jesus. Seja a gente tendo muita coisa ou pouca coisa, todos nós enfrentaremos a morte. Mas então o que é a obra de Deus sobre nós? Tudo aquilo que a gente busca tanto, tudo aquilo que a gente emprega o nosso coração, aquilo que a gente empreende em fazer, tudo isso não vai se comparar com o final. O final. A grande obra de Deus não é nos trazer alegria e contentamento nesse mundo, ainda que desfrutemos desse prazer. A maior obra de Deus e a vontade de Deus é que no último dia, Cristo nos ressuscite e nos dê com Ele uma morada. Eu falei para Jesus assim: Senhor, será que eu vou entregar tudo que eu empreendi assim, né? Vou perder tudo no final. E o que sobrou? O que me restou? No final de tudo, eu o ressuscitarei e você sim terá uma morada verdadeira, eterna. Apesar de ser algo tão simples, algo tão do início da nossa caminhada cristã, foi suficiente para trazer alegria ao meu coração. Mas como nós estamos falando em chamado, nós precisamos ver que o que nós estamos empreendendo no nosso coração nem sempre terá satisfação, nem sempre será alegre, nem sempre será um dia bonito, nem sempre será um dia onde as pessoas estarão dando alguns tapinhas nas nossas costas, dizendo: olha que bom, olha, você é uma bênção. Não ouviremos isso. Talvez sim, muitas das vezes não. Quando nós olhamos para Jesus e aquilo que Ele fala agora, nesse contexto que nós lemos em Mateus capítulo 20, nós vemos que existia um contexto, um pano de fundo para aquela solicitação da mãe de Tiago e João. Jesus está explicando sobre verdades eternas. Ele está dizendo que o ápice, o clímax de todo mundo estava para acontecer. Ele está narrando ali, um pouco antes daquilo que lemos, o quê? Ele está narrando que está prestes a acontecer. Ele será entregue aos sacerdotes e mestres. Haverá uma condenação sobre ele, essa condenação é a condenação de morte. Ele será entregue aos gentios, açoitado e crucificado, e por fim, morto. Ele está dizendo: olha, o Filho do Homem, nós estamos indo em direção a Jerusalém, e lá o Filho do Homem será traído, ele sofrerá acusações, e ele será entregue à morte. Ele está dizendo assim: olha, estamos prestes a viver o clímax de tudo, o ponto alto de todo o universo está para acontecer. E nós vemos que, aqui em Mateus, nós vemos que a mãe fala, mas em outro evangelho nós vamos ver que os próprios falam. Independentemente de quem pede, seja a mãe, seja os próprios discípulos.
nós vemos aqui que o desejo por uma posição ofuscou daqueles homens o que estava prestes a acontecer. O desejo por estar ou manter uma posição de relevância ofuscou dos olhos daqueles homens, daquela mulher, daqueles discípulos que acompanhavam Jesus, o que realmente estava acontecendo. Porque eles estavam procurando uma posição e não um lugar, uma posição para enxergar o que estava acontecendo, mas uma posição de autoridade, talvez algum tipo de relevância no céu, ou, quem sabe, ainda não entendendo essa posição no céu, mas o rei que se manifestaria, porque eles entendiam que o rei se manifestaria em Jerusalém. Tanto é que, ao ir a Jerusalém, alguns dos discípulos pensaram que agora era a hora de tomá-lo como rei. Talvez era o mesmo desejo e sentimento no coração daqueles homens: vamos tornar Jesus rei. Agora é a hora de Jesus se revelar como o rei que vai libertar, que vai transformar Israel. E essa era a expectativa quando olhamos para Isaías capítulo 9, no verso 6. Projeta para a gente aí, por favor, Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Verso 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. Nós vemos aqui, a promessa da vinda do Messias era o que? Era um Deus forte, era um Deus que vinha com autoridade, governo, trono, reinado, exércitos estariam sob a sua tutela. A expectativa então de Israel era para o Messias que viesse como um rei que restaurasse a glória de Israel e trouxesse justiça e paz ao seu povo. Essa era a expectativa. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, ainda mantinham essa expectativa, porque nós estamos muito atrelados àquilo que nós somos capazes de fazer e muitas vezes não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. Olhamos para as nossas necessidades e demandas e apresentamos para Deus, e isso ofusca a visão da qual Deus tem para nós. Nós temos uma demanda para o Senhor, uma expectativa que tem ofuscado a expectativa e a demanda do céu acerca da nossa existência. Nós estamos tentando nutrir a nossa fé com recompensas terrenas. Viemos aqui adorar a um Deus celestial, a servir a um Deus eterno celestial, e queremos recompensas terrenas e passageiras. Um exemplo, ao olhar duas pessoas, duas pessoas, ambos homens de Deus de oração, ambos que acordam na madrugada, são assíduos na oração, são assíduos na palavra de Deus, são assíduos na comunhão da igreja. Porém, um deles, a família está passando por um problema grave. Filhos talvez dando problemas, talvez dentro da casa o casamento não está legal. Talvez a sua conta bancária não está legal, ele está prestes a perder o emprego. Do outro lado vemos este outro homem também de oração e tudo mais, mas que a família está bem. O casamento está bem, os filhos estão bem, o filho acabou de passar numa universidade federal, o outro empreendeu, abriu um grande comércio, está tudo bem. Este está vivendo a melhor fase da sua empresa, esse irmão está prosperando. E ao olhar para os dois, quem é o abençoado da história? Quem nós como igreja poderíamos olhar e falar assim, cara, pensa no irmão, aquele irmão é abençoado. Qual deles seria? Facilmente seria o que está tudo bem. Facilmente nós apresentamos que o homem de Deus abençoado é aquele que não passa por grandes tribulações, é aquele que está com a vida controlada.
Esse é um dos grandes problemas e grandes equívocos, aquilo que a religião, aquilo que a teologia coach, aquilo que a teologia da prosperidade nos tem vendido, que é o quê? Uma vida próspera em Deus, uma vida abençoada por Deus, é uma vida sem dificuldade e sem problemas. Por isso muitos se encontram abatidos, muitos se encontram querendo desistir da fé. Do que vale servir a um Deus que não tem abençoado o meu casamento? Do que vale servir a um Deus, olha a minha geladeira, olha a minha despensa, olha os meus filhos. Vamos olhar para a vida de José e Maria, tementes a Deus, cumpridores da voz de Deus. Teve o seu filho morto como um bandido, açoitado, era tido como alguém, Beuzebu, usado por demônios, beberrão, glutão, alguém que andava com homens desprezíveis. O próprio filho teve uma condenação terrível, foi condenado à cruz. Que família é essa? Destruída. Deus, aonde o Senhor está? Minha família está arrebentada, meu filho é perseguido, meu filho não pode pisar em Jerusalém, porque querem prender a ele. Vocês estão entendendo? E podemos falar que essa família não era abençoada? Podemos falar que Deus não estava operando na família de José e Maria? Era o próprio Deus ali, o próprio Deus estava ali, no meio do caos. Ou não? Ou tudo aquilo que aos olhos naturais parecia ser tão terrível, era a exata medida da vontade de Deus. A família mais abençoada de todo o universo era uma família ao qual o filho era perseguido, as autoridades o queriam matar. Que tipo de vida nós imaginamos ter ao servir Jesus? Que tipo de recompensa almejamos alcançar por servir a Jesus? Qual é o padrão para você olhar para si mesmo e falar: tem valido a pena servir a Jesus? É quando os nossos filhos estiverem formados, bem-sucedidos nos seus casamentos, é quando a nossa conta bancária estiver recheada, é quando o nosso nome for relevante em alguma esfera que atuamos? Será que é isso? É para isso que o Filho de Deus se manifestou? É para quando a nação brasileira, que nós dizemos que a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus Cristo, é quando for liberta de toda a ação do inferno, a ação de homens maus, de ideologias do inferno. É isso, então agora o Brasil se tornou um lugar abençoado. Nós precisamos entender que essas expectativas não podem ser nutridas. Não podem ser nutridas, porque há uma expectativa diferente no céu, há uma realidade diferente no céu que nos aguarda. Olhemos então para Davi. Nesse contexto de Jesus, eu quero que você olhe para esse contexto, que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Servir o Rei da Glória, porque Isaías não mentiu, Isaías não se equivocou, Isaías não se enganou. A glória e a majestade veio sobre ele, mas não da forma que os homens esperavam, não da forma que eles aguardavam ou que eles eram capazes de enxergar. A glória, majestade, tronos, os exércitos permanecem inabaláveis. Deus continua sendo o regente de todo o universo. O que mudou? A expectativa. O coração daqueles que aguardavam a Jesus foi capturado por uma ideia equivocada, e muitas vezes essa ideia nos persegue até hoje. Olhemos para Davi, o ungido, o homem, o rei, a imagem de um rei. Até hoje Davi é reverenciado como o rei de Israel. Sua família e sua genealogia, sua descendência, chegamos ao Rei dos Reis, Jesus. Ele é o padrão, é o ungido, governou para o seu povo, serviu a Deus e a seu povo. Nós vemos ali em 1 e 2 Samuel, Davi, ele promove a unificação de Israel, a conquista de Jerusalém, o estabelecimento do culto, a composição de salmos, liderança militar, justiça e misericórdia. Preparou para a construção do templo, como
em particular, um guerreiro exímio, venceu o gigante, venceu outros tantos gigantes, seus homens participaram de batalhas, né, memoráveis, dignas de filme de Hollywood. Um único homem lutou de manhã até entardecer, lutou tanto, derrotou tantos homens que a espada que ele usava ficou cravada na carne da sua mão e venceu. Temos homens como Gesiel, atirava flecha com as duas mãos. Não sei nem como é que é isso, mas atirava, sei lá, talvez era ambidestro a questão, né? Homens fantásticos. Que rei poderoso, que verdadeiramente conquistou todo o território de Canaã, só foi conquistado por esse homem, por esse rei. Porque nem mesmo no tempo de Josué, Israel foi capaz de possuir a totalidade do território, mas com Davi conseguiu. Vemos que a glória tinha ido embora, ele restaura a glória. Esse rei é o padrão. Se Cristo, o Messias, vier, o padrão que buscamos é este padrão. É o padrão daquele que irá restabelecer tudo o que precisamos, tudo o que desejamos. É tudo o que nós almejamos. É como Nicodemos não foi capaz de entender Jesus, não foi capaz de entender os mistérios. Por quê? Porque os olhos estavam fixados em um Messias que viria restaurar a necessidade daqueles que o aguardavam. Vemos o Salmo 89 e o 132. E um versículo diz assim: eu fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Servo Davi. 132, verso 10. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o rosto do teu ungido. Nesses dois momentos aqui, este servo direcionado a Davi, em hebraico é ebed, em grego é doulos, que servo ou escravo. Um servo escravo. Quando nós vemos aqui, Davi não era apenas alguém que foi levantado para ser relevante, mas neste momento, Davi é um arquétipo de Jesus. É um rei que servia. É o rei que, em dados momentos, não levou em consideração o direito de já ter sido ungido, mas de cumprir a vontade de Deus. No momento em que ele pôde matar Saul, ele já tinha sido ungido, ele já tinha autoridade, ali já era uma boa oportunidade para ele assumir o lugar dele que Deus já havia dado. Mas em temor a Deus, porque qualquer olho humano, eu mesmo, se eu estivesse no lugar de Davi, eu tinha encerrado a parada lá na hora. Mas ele não, o rei ungido, que os olhos permaneciam em Deus, não ousou fazer nada do que Deus não esperava que ele fizesse. Quem sou eu para tocar em um ungido de Deus? Quem sou eu que vou tocar? Deus não me enviou a fazer isso. Se Deus falou que assim será, assim será. Confiava, Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Ele me ungiu, um dia eu serei rei. E talvez nem essa fosse o seu maior desejo. Se é que esse era o seu desejo. Queremos, como homens e mulheres de Deus, nos assentar em lugares especiais, receber coisas especiais. O Senhor não nos chama para este lugar. Não que isso não aconteça. Não que isso não aconteça, somos privilegiados. Eu sempre digo que aquele que serve a Deus, ele foi chamado a um lugar difícil de trabalho, mas também um lugar privilegiado de contemplação daquilo que ele está fazendo. Quem serve a Deus não apenas está o tempo todo encurvado, nos curvamos diante de Deus, nos curvamos muitas vezes para servir os nossos irmãos, mas temos uma visão privilegiada de tudo aquilo que Deus está fazendo. Temos uma visão privilegiada da ação de Deus. Assim como Moisés viu muito do que Deus fez. E Deus fez muito através da vida de Moisés. Mas homens que servem a Jesus, eles precisam estar com os olhos
no que Jesus está fazendo e no que Jesus está amando. Assim como Davi, então Cristo veio cheio de glória e cheio de conquistas, mas adotou uma posição de servo, servir. E esse servo, mais uma vez eu quero repetir, no grego é doulos, escravo. O próprio Cristo diz: não vim para fazer a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Entenda, até o próprio Cristo tinha um desejo um pouco diferente. Havia algo que ele falou assim: olha, eu tenho um desejo, mas eu vim para cumprir a vontade do Pai. Se Deus tem a sua vontade, Cristo, seu Filho, não ousou ir contra essa vontade, quem somos nós? O que Deus tem para nós? João 5, verso 30, não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Não podemos ir contra essa vontade. O nosso chamado, então, nós estamos aqui revisando esse chamado. O chamado sempre estará intimamente entrelaçado a uma tarefa a ser cumprida. E eu sei que nós olhamos geralmente para o chamado literalmente nessa ótica. É difícil alguém que, quando fala de chamado, não imagina que é algo que ele tem que fazer. É um ofício a realizar. E essa é uma verdade. É algo que nós precisamos fazer. Porque, se eu perguntar para você aqui, todos vocês, qual é o versículo para você mais importante da Bíblia? Qual você falaria? Olha para quem está falando e fala assim: qual é o versículo mais importante? Pergunta para ele: qual é o versículo mais importante que você acha da Bíblia? Agora responde aí para ele aí, né? Qual é? Eu creio que 95% falou João 3,16. Não foi? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ponto final. A gente podia parar por aí. Já era um versículo extraordinário e não perderia a sua força. Deus ama o mundo de uma maneira gigantesca. Uau! Isso já era suficiente para a gente viver felizão pra caramba. Qual? Deus ama o mundo, Deus me ama, certo? Mas não encerra aí. Deus amou o mundo de uma tal maneira que fez alguma coisa. Ele foi impelido em revelar esse amor, porque o amor daquele que serve sempre o levará a servir. O amor não é apenas uma expressão de uma linguagem, não é uma expressão corporal, não é um exalar hormonal. O amor é um serviço prestado. O amor só é entendido, só é aceito quando ele é revelado. E de forma prática. A teoria é bonito, mas a prática é que realmente convence. E nós vemos Jesus se entregando uma tarefa, mas antes disso, antes dele se entregar, ele era filho. João diz que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Antes de tudo existir, Cristo lá já estava. E não somente o fato de estar com Deus por ser um ser eterno. Ali nos diz que tudo o que nós precisamos um dia fazer dependerá de quem nós um dia nos tornamos. Eu vou repetir. Tudo o que Deus espera que um dia venhamos a fazer vai depender de quem nós um dia nos tornamos. Antes de Jesus morrer na cruz, ele já era filho de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus quer saber quem é você. Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Somos apenas servos loucos em direção a um serviço desgastante que vai roubar o nosso tempo, que vai nos fazer sacrificar coisas em prol de Deus. Deus espera, antes de tudo isso, Ele quer saber aonde você está. Onde você está? No princípio, Jesus estava com Deus. Desde o primeiro momento, Jesus estava com Deus, Ele estava em Deus. Em Deus.
O lugar aonde Jesus, aonde Deus espera que nós estejamos antes de fazer qualquer coisa, nele. Porque nele todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Tudo começa com ele. Se a nossa caminhada de alguma forma está andando em paralelo a Jesus, nós podemos correr um sério risco de estar, como eu relatei agora há pouco, cansados, fadigados, desanimados, entristecidos, nos sobrando apenas a fadiga diária de uma vida ao qual não há alegria, não há contentamento. Eu creio que muitos de vocês viram o triste testemunho daquele comediante que fazia o pastorzão. Vocês viram? Ele era gordinho, fazia o pastorzão, e ele falou: olha, eu não sou mais da igreja, porque a igreja vem de uma ideia de um Deus que me prestou um favor que eu nunca pedi, e que se tudo der errado, é uma aprovação, e se tudo der certo, a glória é dele. Vocês viram esses? É um vídeo que circulou aí, bastante aí. Esse cara totalmente, que antes, homem de Deus, ele até é baixista também, ele toca baixo e tal, e faz vários vídeos assim, geralmente bem humorados, sobre o cotidiano da igreja e tal. Mas agora alguém que se encontra arrebentado. Por quê? Porque ele olhou para um Jesus que estava à sua disposição como um dispenseiro e não o viu como o real salvador da sua vida. Cristo se entrega por nós, não para que nós venhamos ter o carro do ano, podemos ter, mas ele veio para nos salvar do maior perigo que nós corríamos, que era a vida eterna sem Deus, que era uma eternidade sem o nosso Criador. Ainda que nós venhamos perder tudo, perder nossa morada, perder nossa saúde, perder a alegria, perder a vida que tanto amamos, Jesus nos revela que o trabalho de Deus, o trabalho ao qual Deus o incumbiu, é que todas as ovelhas que o Pai deu a ele, todas essas ovelhas, nenhuma se perca, mas que no último dia todas serão ressuscitadas. A nossa maior esperança tem que ser o quê? Jesus, ainda que eu não tenha nada, ainda que quando eu morrer, e lógico que ninguém leva nada mesmo, a gente nem tem que ter muitas esperanças com relação a isso, mas Senhor, ainda que tudo que eu planejo, almejo, não der certo, Jesus, a minha maior alegria é saber que o Senhor ressuscitou e também me ressuscitará naquele dia. Viverei a eternidade, sabe? Deus, terei uma morada eterna em Deus. Deus será o nosso lar. Já não haverá mais anseio, sabe por quê? Eu tenho sonhado com tanta coisa. Muita coisa que envolve igreja, muita coisa que envolve a minha família, muita coisa que envolve estrutura, pessoas ao redor, mas disso nada pode superar a expectativa que há no coração de um homem de Deus, de um servo de Deus, de que se tudo der certo ou se tudo der errado, nós somos dele. Somos dele. Essa deve ser a nossa maior alegria, porque não é porque tudo dá errado também não que a gente sai do propósito, não, porque tudo dando certo também a gente acaba saindo. E digo mais, é muito provável que dando certo mais nos tira do que dando errado, porque quando dá errado, acabou tudo, o que nos sobra? Deus, volto para Deus, deu tudo errado, Senhor, acabou tudo, primeira coisa que a gente fala, Senhor, onde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? Agora deu tudo certo, meu irmão, tudo ofusca a nossa visão. O carro, a chácara, as viagens, o dinheiro, a fama, as redes sociais, né? Agora eu tenho que gastar tudo que eu ganhei de Deus. Tem muito lugar para ir, tem muito socorro, tem muito a se fazer. Agora quando acaba tudo, meu irmão, não tem para onde correr. E a nossa obra em Deus não nos gera salvação. Nós sabemos disso, Efésios 2 vai dizer, Efésios 2 vai falar de duas coisas, salvação, fé e graça. Fé é o meio pelo qual eu alcanço a graça salvífica,
E ele fala assim: isso não é de vocês, não é obra que vocês são capazes de realizar, não é pela boa estatura, pela boa pessoa que vocês se tornaram, é o dom de Deus, é o dom que Deus ofereceu a vocês, a graça salvadora, tudo vem de Deus. Glória a Deus, entendi. Nada do que eu faça, não é por eu ser um bom crente que eu sou salvo, mas porque Ele me salvou, ponto final. Verso 10, aí é que o negócio muda. Beleza, vocês não são salvos pela obra, mas para as obras, porque todo homem salvo trabalha para Deus. E não quer dizer também que eu trabalho, estou trabalhando, eu o amo. A ordem não é essa, a ordem é: eu o amo e por isso eu trabalho. Eu amo Jesus e Ele me leva ao lugar aonde Ele deseja que eu esteja. Cristo removeu certa vez a sua capa, tirou a sua capa, pegou um avental, colocou na sua cintura, preparou uma bacia. Os discípulos chegaram e encontraram Ele no centro daquela sala, com a bacia preparada, e lavou os pés. Entenda uma coisa: nosso chamado, sejamos nós líderes de algum ministério, sejamos nós obreiros, eu creio que a maioria de nós temos algo que fazemos dentro da casa de Deus. O serviço na casa de Deus, a liderança, não é uma posição, mas uma contribuição. Quem mais é capaz de doar-se, ocupa os lugares, porque aquele que quiser ser o maior dentre vocês, sirva a todos. Sirva a todos. Os governos de vocês, os governadores dominam vocês, mas no reino de Deus não será assim. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos, assim como o Filho do Homem serviu a todos. Não veio para ser servido, mas para servir a outros. E para encerrar, antes de qualquer método, você pode pegar tudo isso que eu falei aqui, amassar e jogar fora. Eu quero dizer para você que existe uma coisa que vai muito além de qualquer método, estratégia que você possa retirar, qualquer lição que você possa aprender nessa noite. Cuidado com a frieza espiritual. O termômetro, ele mede temperatura, mas a frieza espiritual, ela não é medida por um equipamento ou por um calor de um ambiente. Às vezes imaginamos que pelo fato do nosso culto ser fervoroso, pulamos, corremos, cantamos, estamos vivendo o aquecimento espiritual, o contrário da frieza espiritual. Apesar de lermos a Bíblia todos os dias, fazer orações, dar o nosso dízimo e a nossa oferta, julgamos o quê? Estamos firmes na fé, aquecidos espiritualmente. Os fariseus também faziam isso. Eles liam como nenhum outro, eles oravam como nenhum outro, eles dizimavam até as hortaliças que eles colhiam no canteiro da casa deles, eles dizimavam e ofertavam. Não estou dizendo contra isso, porque todo homem de Deus aquecido, ele vai orar, ele vai ler a Bíblia, ele vai ter comunhão, vai dizimar e vai ofertar. Mas a temperatura que vai medir o tanto que você está quente em Deus, cheio de Deus, é você desejando o que Ele deseja, é você estando perto do que Cristo está perto, é você fazendo o que Ele espera que você faça e tendo prazer nisso. Quinta-feira é o dia da nossa oração aqui na igreja. Estávamos aqui orando, reunidos os pastores, apóstolos e os pastores aqui, nós oramos pela manhã, fomos para casa, almoçamos, à tarde estávamos aqui, eu estava fazendo algumas coisas e precisei ir lá na sala do apóstolo. Eu fui lá, bati na porta e abri. Queridos, eu vi uma cena extraordinária. Imagina você entrando numa sala apostólica. E como nós imaginamos um homem de Deus, né? Talvez assentado, né? Cheio de muitas coisas, muitos livros. E ele tem mesmo, ele sempre gosta de trazer, sempre está com um livro ali, uma agenda, que ele é muito organizado. Então a expectativa era que eu vou ver lá o apóstolo, né? Com as coisas dele ali.
organizando, tal, né? Seja hora ali mandando uma mensagem para alguém ali, resolvendo, nas planilhas dele. Mas eu vi uma cena extraordinária. Eu vi o apóstolo ajoelhado no sofá lá e orando. Eu já vi ele orando várias vezes. Mas ali eu me perguntei: a oração é para a gente cumprir tudo que temos que cumprir? Ou será que a oração já virou um prazer? Será que a leitura nossa da Bíblia é porque nós temos um rito a cumprir ou já se tornou um prazer? Será que vir aos cultos ainda é uma obrigação religiosa ou já se tornou um prazer? A pergunta que nós devemos nos fazer hoje é: cumprir o nosso chamado ainda é uma tarefa ou já se tornou um prazer? Porque eu sei que a cruz foi terrível, mas eu creio que, assim como a palavra diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Será que Jesus e a busca por Ele e tudo aquilo que Ele pede, que não são muitas coisas para nós, ainda é um ofício ou já se tornou um prazer? Essa semana eu tive a oportunidade de ver o meu pastor tendo prazer em Deus, ajoelhado, orando. O nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa busca precisam ser um prazer na nossa vida. Se coloque de pé.